Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Estúdio Master Mais. Esse é o nosso episódio número 4. Eu sou Vanessa Cuano e esse é um espaço aberto para a gente falar um pouco sobre longevidade. Nós, do Estúdio Master Mais, queremos fazer a diferença na sua jornada rumo ao seu futuro. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Franciene Rossetti. Fran, se apresente para a nossa comunidade. Até falei para a Vanessa que eu ia brincar com ela. Vanessa, você quer saber quem eu sou ou o que eu faço? Fala que nós queremos saber tudo. Ai. Bom, acho que é mais expressivo assim na minha vida hoje dizer que eu sou praticante de yoga. Sou cantora, estou instrutora de yoga já há algum tempo, né? Eu gosto e passeio em vários estilos de yoga, porque acho que a minha vida é assim, minha vida é movimento, eu sou uma pessoa que gosta de movimento. De formação, eu sou dentista também. E, enfim, né, a gente fica assim, ó, passando... Fotógrafa. Brincadeira. A gente fica assim, passando de uma área para outra, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta, né, de movimentos e gosta de ouvir as pessoas e de acolher as pessoas, enfim, de estar entre pessoas, né? E eu sou a Fran. Quem faz yoga com a Fran já sabe. Fran, e primeira coisa, então, para a gente esclarecer, né? Eu falei para a Fran que até eu tinha algumas dúvidas, agora estou praticando com a Fran, mas assim, algumas dúvidas, por exemplo, né? Se a gente fala a yoga, o yoga, se o yoga a gente pratica, se é um exercício físico, se é uma filosofia, o que é o yoga? Uau! Um bate-pronto, assim, né? A gente fala prática de yoga, porque em sânscrito, o yoga vem, né, da Índia e tal, e em sânscrito, que é a língua usada quando a gente vai receber os ensinamentos, ou toda a literatura, né, tá em sânscrito, o nome das posturas é em sânscrito, e em sânscrito não existe feminino. E então a gente fala a prática, né, porque é uma prática de yoga. Mas assim, por exemplo, os cariocas, né, eles falam yoga, né, a gente fala yoga, então as pessoas falam a yoga, o yoga, assim, gente, a palavra yoga significa união. Então, eu gosto de falar da prática, porque é o que a gente pratica, assim, é o que a gente vive, né. Mas assim, Vanessa, sendo bem generalista, eu sempre falo, gente, tudo é yoga. A forma como você conversa é yoga, o que você come é yoga, o que você pensa é yoga, o jeito que você se manifesta na vida é yoga, né? Então, durante a prática, é claro que a gente faz uma prática de posturas, mas nem toda aula é uma aula que tem posturas. A gente pode fazer uma prática, por exemplo, só deitadinho, pode ter uma prática só de respiração. E o yoga oferece muitas, gente, de verdade, muitas ferramentas para N tipos de situações. Então, você fala assim, mas a pessoa, sei lá, não tem mobilidade, não consegue sentar no chão. Ela pode fazer yoga? Sim, ela pode praticar yoga. A pessoa, sei lá, não tem a visão, ela pode, não tem audição. Qualquer pessoa pode fazer yoga, a gente consegue adaptar a prática e tem coisas para todo mundo fazer. É muito bonito, assim, eu sou apaixonada, eu falo com paixão porque eu vivo yoga, né? Eu sempre falo, gente, se eu consigo, qualquer pessoa consegue, se é para mim, é para você também. Muito bem, esclarecidas as dúvidas. Ô Fran, e eu estava assim pensando, né, que existem 3 fatores que eu acho que acontece agora na nossa atualidade que vem muito forte, né? Um deles é o avanço da tecnologia, né, que nos trouxe muitos benefícios, mas nos deixou muito mais sedentários, né? Uhum. Então, aí agora a gente vai colher alguns frutos sobre isso. Segundo, a pandemia, que veio aí, tipo, para arrebentar o mundo, né? Para trazer várias reflexões. E o crescimento abrupto da população idosa, né? Então, hoje, a população que mais cresce no mundo é 80 mais. Né? Então, a gente está lidando com essa nova realidade. E eu acho que tudo isso mexeu muito com as pessoas e trouxeram algumas reflexões, né, sobre bem-estar, qualidade de vida, se preocupar um pouco mais com a saúde, com o equilíbrio do corpo e da mente, né, porque o estresse também nos traz aí muitas patologias. O yoga, ele pode ser um instrumento
né, de auxílio nessa busca toda agora que está no auge? Ah, Vanessa, com certeza, né? Assim, uma coisa que eu, enquanto instrutora e praticante de yoga durante a pandemia, notei é um crescimento, assim, muito grande das pessoas procurando yoga, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, quantas pessoas praticaram yoga pela primeira vez em casa, né? E logo que tudo isso começou, a gente ficou meio resistente, assim, mas como vai ensinar yoga pela internet, né? Mas com aula gravada, com aula ao vivo, não é possível. E depois a pandemia foi mostrando que é possível, né? Na verdade, gente, a limitação de tudo é a gente que cria. E eu acho que o online trouxe isso, de você alcançar pessoas que você talvez nunca nem conhecesse presencialmente, assim, né? E de alcançar exponencialmente outras pessoas. E que, claro, a gente, enquanto instrutora, quer mais que as pessoas pratiquem muito, né? Quer que o yoga, assim, se esparrame, porque nós instrutores e nós praticantes de yoga, a gente vive o yoga, a gente vive as bênçãos do yoga, né? Então, sim, eu nem poderia dar outra resposta, assim, né? Porque, sim, o yoga, igual eu falei agora há pouco, se ele é muito bom para mim, ele pode ser muito bom para você, né? E a pandemia trouxe isso, assim, das pessoas se verem um pouco mais sozinhas, né? Cada uma na sua casa. E mesmo depois, Vanessa, que voltou, né? Tipo, que cada um foi voltando para os espaços, eu notei, assim, que muitas pessoas montaram seus espaços de yoga em casa, sabe? O seu cantinho, às vezes, de meditação, ou às vezes, sei lá, um momento com a família, um lugar lá que tem um tapetinho, ou não tem uma almofada, enfim. Né? E eu acho lindo esse movimento, de verdade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que teve essa expansão, assim, também, assim, de ensinamentos que correram de boca a boca, de uma forma, assim, não entre professor e aluno, e às vezes a pessoa, sei lá, participou de uma coisinha e já distribui, e aí sai uma interpretação. A gente tem um pouco de cuidado com isso, né? O yoga é uma tradição milenar, é transmitida de mestre e discípulo, de professor para aluno. Agora há pouco você falou, estou praticando yoga com a Fran, né? E hoje você pratica comigo, mas talvez um dia alguém pratique com você seja instrutora, né? Porque no yoga é assim, a gente começa praticando com alguém que tem uma professora ou que tem um instrutor, enfim, e a gente vai indo numa, que a gente chama de linhagem, né? Até chegar em alguém lá na Índia. Então, honrar essa linhagem, assim, entender com respeito, é muito importante para mim, enquanto instrutora, e para mim, enquanto praticante também, né? Então, o yoga traz, assim, isso do olhar para o corpo, mente, para a questão de energia. É muito engraçado, né? Porque a gente vê várias pessoas falando assim, nossa, estou sentindo uma energia. Gente que você nem imagina que se ligava nisso, hoje está prestando um pouco mais de atenção, né? Então, eu acho que o yoga talvez trouxe ou traz a possibilidade de quase que uma lupa, assim, né? De você ver as coisas de outra forma. É muito comum a gente escrever, olha, posta uma foto de um aluno numa postura ou nossa mesmo e fala, vendo a vida por outros ângulos, né? E eu acho que o yoga faz isso com a gente toda a prática. Você começou agora, Vanessa, mas você já está experimentando isso, assim, tem aula que você chega e faz uma postura bem simples, por exemplo, a postura da árvore, que todo mundo faz, depois a gente pode colocar um desenho aí da postura da árvore para o pessoal, uma foto. Às vezes você vem e faz a postura da árvore e ela tá linda, e ela é a postura que você faz mais tranquila, aí você vem semana que vem e ela não sai. E assim, não é porque tecnicamente você não é capaz de fazer, mas é porque quando a gente fala em yoga, a gente está falando de todos os corpos, né? Físico, emocional, de sabedoria, de luz, enfim. Isso é papo para você vir fazer uma aula. Vai convencer você nesse podcast a fazer. Yoga é sobre sentir, vivenciar, né? Muito mais do que a gente consegue explicar, falar, é a nossa vivência mesmo, né? Então, assim, é sobre movimento. E a vida é movimento, né, Vanessa? Então, a pandemia trouxe isso, assim, da morte muito escancarada, de um jeito muito triste, né? De termos muitas mortes por dia, de pessoas muito próximas, ou da gente saber, assim, de horrores, né? Todo mundo viveu isso, muito complicado. Mas, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que não pensa muito na morte, né? A gente pode estar atravessando a rua e, enfim, sofrer um acidente, um atropelamento. Até eu terminei de ler um livro essa semana. A morte é um dia que vale a pena viver. Super indico, gente. É muito legal de ler. Tem algumas pessoas que sistematizam os pensamentos que falam, nossa, gente, que legal, a pessoa conseguiu escrever isso, né? E acho que é sobre isso, né? Muito bom. Ô, Fran, e assim, a gente vê, ainda mais as pessoas que acompanham aí, né, pelas redes sociais e tudo, aquelas posturas
né, mirabolantes do yoga e tudo. Assim, todo mundo pode fazer? Quem pode fazer? Todo mundo pode fazer posturas? Posturas. É assim, ó, por exemplo, De se você cinema. faz... Igual eu falei, né? Nem toda aula de yoga tem postura e nem toda postura é para todo mundo naquele momento, é um recorte, né? Então, se eu tenho uma turma, sei lá, de 25 alunos, eu não vou ter 25 alunos fazendo as mesmas posturas. Na minha aula, não. E eu não tenho aulas separadas assim, tipo, essa é uma turma de iniciante, essa é intermediária, essa é avançado. Porque, gente, yoga é uma tradição milenar. Como é que, sei lá, eu que pratico há tanto tempo, vou falar que eu sou avançada no yoga. A gente está falando de milênios, né? Então, uma pessoa, sei lá, uma bailarina que chega e faz posturas de colocar o pé na cabeça, essa pessoa é avançada em yoga? Né? Porque não é sobre isso. Se ela não sentir... Não é sobre isso, né? Tipo, é vivência, yoga é tudo, é você estar dentro de um contexto, assim. A gente vai percebendo que o yoga vai adentrando, assim, os nossos poros. Daqui a pouco você é yoga, né? Então, assim, existem... É uma brincadeira, mas é uma brincadeira meio verdade. Eu falo assim, que existem mais posturas de yoga do que estrelas no céu. Então, para toda postura existe uma variação, e essa variação vai ser possível para você, para mim, para Vanessa, né? Então, assim, tem jeitos de fazer posturas. Nessa tradição de onde eu venho, cada postura diz alguma coisa, né? Quer dizer alguma coisa, porque a gente está falando não só do seu corpo físico, mas no que diz respeito ao corpo físico, sempre vai ter uma adaptação, que às vezes é com props, né? Com, sei lá, um bloquinho, uma faixa, ou sei lá. E às vezes a pessoa vai conseguir fazer lindamente de primeira vez, né, Vanessa? E, de novo, isso não significa que a pessoa é avançada em yoga. Então, assim, não sei se eu respondi o que você perguntou, mas acho que sim, né? Sim, porque a gente olha as coisas e a gente quer fazer também. Mas você sabe, Vanessa, que tem uma coisa assim, são duas coisas bem chaves, assim, no yoga, né? Que às vezes eu vou convidar alguém, ou os meus alunos vão convidar alguém para fazer yoga, e a pessoa responde assim, eu não tenho paciência. Yoga é muito parado. E eu falo, sério? Vem fazer uma aula. Você vai sair suado da minha aula. E a pessoa fala, sério? Eu falo, vem experimentar, assim, porque a gente não consegue explicar, né? Então, assim, pode ser parado? Pode. Você pode escolher fazer uma prática mais parada. Existem muitos estilos de yoga, né, Vanessa? Assim, tem estilos que você faz uma postura, respira um pouco mais nela, desmonta, faz outra postura, faz mais... Tem, sei lá, estilos de yoga em que você faz mais respiração, tem estilos que tem música, tem estilos que não. Então, assim, tem yoga, com certeza... Vai ter um estilo de yoga que você vai gostar de vivenciar. Porque às vezes você fala assim, fui na aula da Fran e não gostei, então yoga não é pra mim. Mas, não gostei da aula da Fran, mas às vezes eu gosto da aula da Poli, eu gosto da aula da Tati, eu gosto da aula da Ana, eu gosto da aula, sei lá, do Sidmar, de qualquer outra pessoa, né? Porque é a linhagem de onde a pessoa veio. E é o jeito que a pessoa escolhe ou consegue transmitir aquilo que ela aprendeu, sabe? Então, assim, fazer uma aula de yoga e sair dizendo, eu sou yogini, ou eu sou yogi, né, para os meninos, ou eu odiei o yoga, não é para mim, é muito parado, acho que vale sempre a pena algumas outras experiências com outras pessoas, sabe? Às vezes você sente na primeira aula, assim, nossa, essa pessoa é minha professora, eu sou dessa linhagem, eu tenho certeza, assim, parece que ela fala para mim, e tá tudo certo, né? E às vezes não. E tudo bem, daí fica o convite de experimentar a prática, outros estilos de prática. Aqui no Estúdio Mastermind nós temos aulas de yoga. Yoga com a Fran. Yoga com a Fran. A gente tem grupo, a gente tem personal, é possível fazer mãe e filha, é possível fazer, sei lá, o que a gente quiser. Todas as possibilidades. Ô, Fran, e agora você está mergulhando aí, né, no público mais idoso, né, dando aula para os idosos. O que você acha que tem de mais especial nessa troca? É diferente? Vanessa, eu fiquei pensando muito nisso essa semana, assim, porque esse público é o público que eu gosto muito de trabalhar, né? Embora algumas pessoas que com certeza vão ver esse podcast, vão ouvir, vão pensar assim, não, mas eu fui aluna da Fran e a prática dela é muito puxada. Como é que deve ser a prática para os idosos, né? Eu sempre tive, assim, muito rodeada de pessoas mais velhas. Eu sou uma pessoa que gosta, né, da velhice, que acha lindo envelhecer, que acha bonito o processo, né, da mudança do rosto, dos cabelos, eu sou essa pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma avó, né? Minha avó tem mais de 90 anos e é uma avó que também se movimenta. Eu gosto muito desse público, assim. E eu tenho descoberto coisas bem interessantes.
positivas e não tão positivas, né? Até a gente pode conversar um pouquinho do que aconteceu na aula ontem, né? Na La Amore. E tem sido encantador, assim, porque eu acho que é um processo que todo mundo que tem a bênção de envelhecer vai passar, né? Que são fases, assim, ao longo da vida de você estar de um jeito e daqui a pouco muda. Pô, gente, a gente está mudando desde que a gente nasceu, né? Sim. Eu costumo falar assim, são pequenos lutos, né? Com que certeza. A gente tem que ir fazendo ao longo da vida inteira. Só que a gente não para para refletir com esse olhar. É verdade. É verdade. E daí, quando você tem uma perda maior, aí você já acha que é o final do mundo. Mas ó, que você não percebe que isso vem acontecendo ao longo do tempo, e você né? sabe, Faz Vanessa, parte da vida. Eu acho que a gente perde a capacidade do olhar, assim, do maravilhamento, né? Que é do encantamento mesmo, de você, sei lá, tá andando e ver uma plantinha, ou ver o sol, olhar... Enfim, as pessoas em volta, um sorriso, um olhar, a cor do céu, né? Assim, coisas que são pequenininhas, que são pequenas alegrias e que a gente esquece de honrar, de agradecer. E aí o tempo vai passando e às vezes passou muito tempo. E a gente percebe, depois de muito tempo, às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe, né? Que isso passou. Então daí dá uma sensação de que, nossa, passou muito rápido. Mas como é que a gente está vivendo enquanto esse tempo está acontecendo, né? Às vezes, sei lá, a gente escuta muito assim, não, eu vou, no caso do yoga, um recorte aqui, não, vou praticar yoga quando eu terminar o mestrado, não. Quando, sei lá, os meus filhos tiverem tantos anos, não, quando. E esse quando, ele vai se alongando, né? Para tudo na vida, para coisas que a gente, sei lá, ama e não consegue colocar em prática. E às vezes não consegue por questões, sei lá, N questões, né? E às vezes não consegue porque a gente fica procrastinando, assim, e a vida vai escorregando, né? Passando, acontecendo, né? Às vezes não quer encarar as dores de frente, né? Porque a gente vai trabalhando... os nossos mentores sempre costumam falar, né? Que vida é dor. A vida é sofrimento. No budismo sofrimento. É assim também. E daí o que vai diferenciar é a forma com que o seu olhar para aquilo, né? Sim. Para a dor. Você pode, mesmo assim, ter uma vida leve, com dores, porém essas dores serem mais leves, ou você pode tornar muito mais pesado. Tem uma história, Vanessa, bem legal, assim, que é... Um aluno chegou para um mestre e falou para ele, assim, que ele estava sentindo que ele estava perdendo muito tempo com o filho dele. Porque ele não estava conseguindo praticar, né, o que é a prática que ele fazia, e porque o filho exigia muito, assim, de parar, sentar, fazer tarefa, comer junto, né, e ele sentia que estava perdendo tempo. E aí, esse professor fala, você sente que você está perdendo tempo? Ou ele é o seu tempo, né? Às vezes a gente acha que aquele tempo é o tempo do outro, mas ele é o nosso tempo. E se você está com alguém, né, ajudando a fazer alguma coisa, ou sei lá, no caso, sei lá, das mães, dos pais, ou de alguém que é tutor, né, de uma criança, o tempo que você está com a pessoa é o seu tempo, né, ou de quem está com os idosos, né. O tempo do cuidado é o tempo que você se propõe a cuidar, o tempo que você aceita estar nesse lugar de dar e receber, que está ali um pouquinho mais atento ou desatento, mas é o teu tempo, né. Então... Sim, você falando até assim, de você ver uma flor, de você ter esse olhar, essa gratidão pelo aquele momento, me veio uma fala da minha avó, que ela tem uma família, os irmãos todos eles têm um problema de coração, tem uma insuficiência cardíaca importante, e vários já faleceram, né? E vários são sofridos, etc e tal, cada um com a sua história de vida. E um dia ela olhou para mim e falou assim: sabe qual é a minha diferença? Porque eu falo assim: tá vendo, vó, como que a senhora tá bem? Olha, tia tal. E ela tá mesmo, tia né? Tal, né? Aí eu falo assim: tá vendo como a senhora tá bem demais? Ela falou assim: sabe qual é a diferença? Eu ando pela rua e eu olho todas as flores que tem na rua, eu sei a cor de todas as flores, lindo. Eu olho todas as árvores, eu dou valor em tudo isso. Pergunta se suas tias sabem quantas árvores tem na rua delas, assim, sabe? Tipo assim, não olho, não tem esse olhar. E ela falou que ela só estava bem por ter esse olhar, né? Nossa, a sua fala me lembrou a fala dela, né? Um poema, que é o poema do Menino Jesus, que a Maria Bethânia recita lindamente. Aliás, gente, fica aí a dica. Lindo, e ela fala isso, assim, da delicadeza, né?
das coisas lindas, assim, né? Das cores que existem nas flores, ou enfim, dessas coisas que às vezes a gente de fato deixa se perder. E eu acho que é uma prática, também é uma prática do yoga, isso do voltar a se encantar, né? Tem algumas coisas que o yoga recomenda que a gente faça e outras que a gente observe, que não faça, né? E uma das coisas que o yoga recomenda que a gente faça é santosha. E santosha é o contentamento. Muito mais do que estar feliz, do que estar alegre, é a capacidade de observar assim, esse contentamento pela vida. O quanto a vida é preciosa, o quanto isso escapa da gente, assim, poxa, tanta coisa acontece o tempo inteiro, sei lá, você acordou, escolheu abrir o olho ou não é uma escolha, né? E se eu escolhi abrir o olho, se eu percebi que eu tô viva, que tamanho isso tem, né? Assim, trazer o contentamento pela vida desde esse momento, assim, que é o momento em que, sei lá, tocou o despertador ou não tocou, eu acordei antes e aí eu acordei, percebi que eu tô viva. Quantas pessoas, imagina, no dia de hoje, não puderam perceber que estavam vivas, né? Então, isso que a sua avó faz no yoga chama santosha, que é esse contentamento, maravilhamento, se perceber dentro de tudo isso, né? Que é muito lindo. Está dentro de um mundo de energia. De tudo, somos um. Ô, Fran, então conte pra gente um pouquinho da experiência que você teve ontem na aula. Então, a gente tem no yoga uma prática que chama tátraka. E tátraka é, resumidamente, assim, para não ficar muito raso, uma prática em que a gente concentra o olhar num ponto, que pode ser assim, desde, sei lá, a pontinha do seu polegar até, sei lá, como se eu olhasse só no microfone. E aí eu resolvi fazer essa prática ontem com a fotografia deles, né, lá na La Amor. Então, nós estávamos em 9 pessoas e estavam as cuidadoras, eu e tal, mas estavam todas as pessoas de quem a gente cuida, né, todos os meus alunos na La Amor. E a Leter tinha feito a foto deles, né, porque eu fiquei pensando assim, será que eu trago uma foto da família ou uma foto de cada um? E a gente conversou e decidiu que seria a foto deles mesmos, né. E aí, quando a aula foi passando, assim, eu fui diluindo a ideia do tátraka, porque eu fui entendendo outras coisas que estavam acontecendo. Isso também é muito comum no yoga. Você prepara a aula de um jeito, aí você começa a dar aula e a energia rola para outra coisa, porque a gente está falando de sangha, de grupo, né, de cada um que é um, mas que quando junta forma uma coisa assim, né, que é às vezes inesperada. Então, eu, como professora de yoga, assim, uma das minhas vertentes é o yoga flow, né? Deixo a minha aula sempre meio aberta, então eu tinha a ideia da tátraka e fui sentindo, né? E aí eu decidi que eles fizessem a prática assim de olhar a fotografia, e eles ficaram bastante tempo com essa foto, fizeram algumas respirações e tal, e aí eu fui, tipo assim, destacando algumas coisas, por exemplo, como está o seu olhar nessa foto, o que você achou desse sorriso, assim, primeiro a pessoa com a foto dela mesma, né? Conta para mim o que tem de lindo nessa foto. E aí a minha observação, Vanessa, ontem, assim, de muita surpresa, foi que absolutamente todas as mulheres que estavam lá olharam para suas fotos e não gostaram. E elas estavam lindas. A gente pode, em algum momento, postar isso, falar. Eu falei que vou fazer um post no meu Instagram sobre isso. Porque foi muito surpreendente, assim. Eu pensava, poxa, a gente é jovem e depois a gente fica um adulto jovem e depois adulto e tem essa cobrança, assim, né, com o físico, com a beleza, com o que a gente acha que é padrão, né, e de repente, na minha concepção, sei lá, eu tenho 39 e aí, às vezes você cai nessas coisas, assim, né, de pensar, eu tô gorda aqui, não tô bonita lá, vou fazer tal coisa e por uma cobrança, assim, rígida, né, da gente com a gente mesma. E até falei pra Vanessa, assim, poxa, eu fiquei pensando, né? Achei que depois de uma determinada idade, sei lá, aos 50 a gente começa a ver isso diferente, 60, 70 a pessoa já podia estar tranquila com isso, né? E eu fiquei, assim, impressionada de todo mundo olhar a foto e falar, não, tá muito feia. Mas, não, fala uma coisa que tá bonita, nada. E assim, eu falava, nada? Mas olha esse sorriso, olha esse olhar. E a pessoa falava, não, tá horrível, de um jeito muito claro, assim. E aí, ao mesmo tempo, os homens com um olhar muito mais, sei lá, o seu José, por exemplo. Seu José, o que o senhor viu na sua foto? Bonito. Eu tenho saudade desse tempo. E ele é uma pessoa... E era foto de agora. Que tem um nível, né? Enfim. E aí, era uma foto de agora, mas assim, um jeito assim... Mas o que o senhor vê? Eu vejo esse sorriso, eu vejo que o lugar tá bonito. E assim, em nenhum momento
ele ou eles, homens, falaram, não, tá horrível, tá feio, não gostei. E eu fiquei pensando nisso da cobrança, assim, de como nós mulheres temos esse lugar, assim, de importância, né, com isso. E o quanto eu, Fran, quero desconstruir cada vez mais isso em mim. E o quanto isso é uma dor, né, Vanessa? A gente começou falando isso, que a vida é sofrimento, a vida é dor. E o quanto a gente faz isso ser uma dor. Né? Então, isso que eu ia falar, e tá dentro da gente, né? Certeza. Porque foi muito engraçado, porque eles trocaram as fotos, não sei se você viu. A segunda etapa foi essa, eles trocaram as fotos. E daí ela falou assim, nossa, mas eu não vi nada de bonito na foto e todo mundo só fez elogios de mim, né? Porque elogiaram porque gostam da pessoa, etc e tal, não vê o estereótipo, né, o físico da pessoa. E mesmo assim, né, tem pessoas que têm um olhar muito assim, nossa, olha, sei lá, o brilho de tal coisa. E tem pessoas que falam, não, tem um branco na sua testa, tem uma mancha ali, tem uma ruga. Isso é um nível de cobrança, assim, né? Mas como a gente é muito mais duro com a gente do que com o outro. É, teoricamente, mais fácil ser gentil com uma amiga, com alguém que você ama, um amor, alguém da sua família, do que você com você mesma, né? Sempre que alguém chega numa situação, eu falo assim, tá, mas espera um pouquinho, se fosse a sua melhor amiga vivendo isso, o que você diria, né? É isso mesmo? Você tá sentindo assim mesmo? É esse nível de dureza? Ou por que a gente se trata assim, né, Vanessa? Sim. É cultura, um pouco cultural também, né? Tipo assim, eu acho que as mulheres são sempre muito mais cobradas, né, do que os homens. Os homens têm essa coisa mais leve de que tá tudo bem, né? E a mulher tem mais essa criação mais... Existem exceções, claro, né? Mas a gente tá falando assim de uma cultura, enfim. Ainda mais é papo para outra coisa. Ainda mais quando a gente fala de pessoas que têm uma vivência, né, muito sofrida. As gerações passadas, eu acho que passaram por... Tem umas histórias de vida muito mais pesadas, né? Viveram muitas coisas densas, assim, né? Mas eu tenho visto, assim, o yoga lá, as pessoas recebendo com muito amor. Parece que... Engraçado, né? Que a gente fala assim, o yoga é uma coisa que, sei lá, vem da Índia, outra cultura, do Oriente, não tem nada a ver comigo. E você começa a praticar, você fala, gente, mas eu já vivo isso. Nossa, mas eu já respirava assim, eu já pensava assim, minha avó falava assim, minha irmã, minha mãe, enfim. E aí você vai vendo que até os gestos que a gente tem no yoga, por exemplo, esse gesto é o gesto da confiança. E às vezes você está apresentando uma palestra, um trabalho, e daqui a pouco você está fazendo um gesto assim, né? E tipo assim, esse gesto é um gesto que tem nome, que existe, que vem disso, né? Então, assim, pode ser próximo para você também. E eu tenho visto isso, apesar de serem pessoas lá, né, no caso da Lamori, que já estão, assim, se desprendendo das memórias, de alguma... Tem coisas, gente, que são tão próximas para elas, que eu falo, nossa, a pessoa é muito mais yogini que eu, que estou praticando, assim, mais, na medida do possível, mais atenta possível, né? Sim. Enfim. É igual essa história da minha avó que eu contei, né? Ela não sabe nem o que é yoga, né? Então, mas você que acha, se você perguntar para ela, ela vai responder. Mas é o vivenciar. Então, assim, tudo está muito mais dentro do que fora. Com certeza. Mas eu acho que enquanto a gente não parar para pensar sobre isso, refletir sobre isso. E o que eu penso, né? Minha vida é extremamente corrida, os horários são tudo encaixados, você vive naquela correria louca. A gente escolhe assim, né, Vanessa? Aquela vida louca e tal, a gente tem vários planos, projetos, aquela coisa toda. E agora eu tô fazendo yoga. Aí quando eu paro, eu fico lá uma horinha no meu tapete respirando. E daí você começa a perceber várias coisas e o quanto é importante você olhar para dentro. E daí a Fran às vezes fala assim, você tá lá numa postura, ela fala assim, olhe para os seus antepassados. E você vai trazendo toda aquela força, aquelas mulheres que estão por trás de você, etc e tal. E você vai vendo assim, gente, é muito mais além, né? Porque tem postura que te convida a olhar para trás, lembrar de onde você veio, onde estão as suas raízes, né? Quem são as pessoas que vieram, que útero você veio, da onde tudo isso aconteceu, né? E tem outras que ensinam a gente a olhar para frente, de peito aberto para a vida. Tem outras que ensinam que às vezes a vida, gente, na vida falta o chão. A gente tem essa sensação, não sei se você já teve, Vanessa, eu já tive essa sensação de perder os pés do chão. É muito difícil, né? E daí o yoga ensina que às vezes a gente perde mesmo, mas que a gente tem as mãos, que é possível confiar, né, nisso, que você tem força. Então, assim, são ensinamentos muito preciosos que fazem, claro, sentido dentro de um recorte, de uma prática, de uma aula,
e que é por isso que a gente gostaria que você viesse aqui na Master Mais, conhecer e praticar, porque só de falar, assim, tudo bem, a gente fala com muito encantamento, né, Vanessa? Sim. Mas é porque é o que a gente vive, assim, mas é de verdade muito maravilhoso, acho que todo mundo deveria experimentar. Ô, Fran, a gente, se deixar, a gente vai. A gente vai. Falando aqui, mas diga assim, pontualmente, quais são os benefícios do yoga, principalmente para a população mais idosa? Muitos benefícios, né? Eu acho que se a gente for falar a nível, por exemplo, só de estresse, né, Vanessa? Porque o que acontece muito, talvez você que esteja ouvindo, assistindo a gente, esteja passando algumas questões assim na vida, de perdas ou de encerramentos de ciclo, ou sei lá, o filho que está indo embora de casa, ou uma separação, fim de um trabalho, enfim, a gente lida muito com esses lutos, né? E no yoga, o yoga traz muitas ferramentas, então desde, sei lá, as práticas de respiração que trazem um alívio ou sei lá, um novo jeito de se posicionar na vida, né, Vanessa? Porque às vezes é sobre isso, às vezes a pessoa tem, sei lá, não consegue amarrar o cabelo atrás, alcançar a alcinha do sutiã, porque ela também não consegue se posicionar na vida, ela também não entende onde ela está, ela também não consegue se abrir, né, se entender. Então, assim, sempre falo, o que acontece no tapete é o que acontece na vida. Então, acho que a primeira coisa, não sei se dá para falar assim, que é o mais importante, porque tudo importa, né, tudo nesse universo importa, mas o yoga é sobre o amor, é sobre espaço. Eu acho que ter esse olhar de você para você mesmo, assim, de entender que as coisas acontecem e que o tempo está passando o tempo todo, né? Então é mais sobre quem eu consigo ser enquanto as coisas acontecem. Porque o sofrimento existe, e se a gente tiver uma ideia mirabolante, como diz a Lama Tsering, minha professora, se a gente tiver uma ideia mirabolante para acabar com um tipo de sofrimento que existe, sei lá, aqui em Maringá, vai ter na cidade vizinha, vai ter em São Paulo, vai ter do outro lado do mundo, né? Enfim, o sofrimento existe, a questão é quem é que a gente é enquanto tudo isso acontece, né? Então, acho que as práticas de respiração, as próprias posturas, eu acho que isso de você ter um instrutor, uma instrutora, de alguém que consiga te guiar no caminho, mas, gente, eu queria dizer sobre isso, assim, eu sempre falo, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver, e eu falo isso na aula, que eu ensino você a praticar yoga com autonomia. Eu entendo isso na vida, que a gente precisa de autonomia. E lá, com os nossos velhinhos, os nossos amores, eu trabalho isso também, assim, eu quero que eles andem melhor, que eles consigam tocar o próprio pé, mexer no próprio cabelo, escolher a própria roupa, na medida do possível, e trabalhando isso. Porque às vezes a gente está numa situação em que a gente acha que não pode mais fazer. Simplesmente, sei lá, porque alguém falou, porque, sei lá, fiquei numa situação um tempo e não pôde, e daqui a pouco, sei lá, se eu fizer um movimento diferente eu posso, se eu tiver um banquinho eu posso, sabe? Criar novas oportunidades. Então, isso de trabalhar bastante a resiliência e a equidade, né, que é a equanimidade diferente de igualdade, nesse sentido, a partir dos props, né, das coisas que a gente usa no yoga que podem ajudar a gente a fazer determinadas posturas, a gente entende que na vida também, às vezes, a gente precisa de um andador, às vezes a gente vai precisar, sei lá, de alguém do lado, enfim. Aceitação, né? Então, acho que isso mesmo, assim, da aceitação, de um olhar mais terno, amoroso, não um olhar, assim, de que tudo é positivo, tudo é lindo, aquela coisa meio tóxica, né? Ficou em moda essa palavra aí durante a pandemia, sim. Mas pra gente refletir um pouquinho, né? Mas no sentido de que cada um tem um limite, cada um tem um corpo, uma mente, uma vivência, e que é possível existir dentro de tudo isso, e vibrar o amor, e ser o amor, enfim. E ser quem a gente quiser, gente. A limitação é a gente que cria, tá na nossa cabeça. E o yoga ajuda, gente, a quebrar essas crenças limitantes. Eu acredito que ajuda. Será que isso é uma crença também? É uma crença, quebrar nossas crenças limitantes, que é muito difícil. Mas assim, Vanessa, tipo assim, eu acho que é legal ter um instrutor, no sentido de vir fazer aula, sei lá, tem alunos que fazem 3, que fazem todos os dias, mas é legal que você tenha a sua prática pessoal. Porque é no tapete, na nossa casa, que a gente vai entendendo algumas coisas, assim, tipo assim, eu sempre falo, gente, 3 voltinhas da saudação ao sol é capaz de mudar o seu dia, a sua vida. E se você fizer regularmente algumas práticas de postura, de meditação, o que o yoga te oferecer e o que sua professora naquele momento te instruir, de fato você vai ter um avanço na vida, assim, no sentido de um avanço para dentro, porque o caminho no yoga é da pele para dentro.
Às vezes a gente acha assim, eu vou evoluir. Gente, na minha concepção, eu acho essa palavra muito complicada, assim, porque enquanto a gente tiver todo mundo aqui, ó, encarnadinho, todo mundo nessa, a gente tá tudo junto. Então, assim, às vezes tem, sei lá, alguém que acende uma chama aqui, outro que acende lá, e aí você olha e, tipo, acende a tua também, né? Às vezes apaga, mas a gente tá aqui. A Rô, minha professora, fala assim, que yoga é esse estado em que a gente dorme e acorda. Dorme de novo, esquece que tinha acordado, cochila. Daqui a pouco você acorda e fala, opa, né? E a gente treina para que um dia a gente esteja acordado, desperto o tempo todo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está praticando, tentando. Os nossos mentores dizem, somos todos humanos e comuns. Sim, né? É verdade. Aqui, por enquanto, somos todos, independente do que se faz, da sua história de vida. Então, acho que é por isso que a gente tem que vibrar mais amor, né? Porque, Vanessa, nos resta. Você está praticando, você sabe isso. Às vezes na sala tem alguém que fala assim, não, eu tenho muita dificuldade nas posturas. Eu vou fazer, sei lá, flexibilidade, eu não tenho, eu sou muito rígida. Aí você olha a pessoa fazendo uma postura de força e você fala, nossa, ela faz muito bem força. Ou outra pessoa vai fazer um equilíbrio e você fala, gente, olha o tanto que ela consegue parar respirando, né? Então, assim, a gente é bom ou melhor ou não tão apto, né, em algumas coisas, porque isso vem do que a gente aprendeu desde que a gente nasceu. Da experiência, né, com o movimento, assim, quando a gente fala em prática de posturas, de asanas. Asana significa postura confortável. Quase nenhuma. Às vezes eu falo assim, descansa no cachorro olhando para baixo e a pessoa quer me matar. Fala, como descansa nessa postura? Mas a prática vai passando, acontecendo, os dias vão vindo, e você entende que isso de olhar para trás e reconhecer de onde você veio é o lugar onde você descansa. Então as coisas vão acontecendo conforme a gente vai se abrindo também para esse movimento. Tudo muito lindo isso. Ô, Fran, então, para a gente finalizar, deixa uma reflexão para as pessoas sobre esse olhar, né, do yoga para fora. Tipo assim, porque as pessoas, né? A gente tá falando de tudo para dentro, né? Mas o que as pessoas podem se beneficiar com o yoga para a vida, né, externa e que não tem idade, né? Para praticar. A Fran, quem segue as redes sociais dela sabe que ela tá postando aí que então não tem limitação de idade, nem de físico, nem de cognitivo. Como tudo é movimento, a gente sempre consegue alguns ganhos aí. Eu acho que se você tem um olhar amoroso, né, Vanessa, assim, se o olhar de quem te acompanha é um olhar amoroso, e eu torço muito para que quem te acompanha tenha esse olhar, né? Tudo é possível, porque as limitações estão na gente mesmo, né? Eu acho, assim, que é difícil falar em uma mensagem, né, no yoga, mas eu acho que a mensagem geral, assim, é sobre o amor. Uma vez eu fiquei pensando nisso, assim, a minha professora falou assim, imagina, eu morava em São Paulo, né, e ela falava assim, imagina que você está andando na Avenida Paulista, quantas pessoas você encontra? Então vamos pensar aqui em Maringá, ou você na sua cidade, né, que você está andando na rua mais movimentada aqui, sei lá, talvez na Avenida Brasil, né? E aí você está andando e está passando pelas pessoas. E geralmente a gente anda como, né? E aí ela dizia assim, tenta andar olhando nos olhos das pessoas. E que o teu olhar seja, nesse momento, um olhar de contentamento. Você está desejando que a pessoa seja feliz. E aí, repara como as pessoas recebem isso. Para a gente lembrar que o jeito que a pessoa recebe é dela, mas que você está oferecendo. Que tudo que você oferece vai voltar para você. Então, assim, se você começa a fazer a prática do oferecer, né, porque a vida é um eterno dar e receber, inspirar e expirar, e a coisa vai por aí, ensinamento para você aprender na aula de yoga. Se a gente está pensando que eu estou andando e eu estou exalando o amor, a pessoa que me vê, como ela recebe isso, né? Qual é a oportunidade? Porque às vezes, poxa, ela teve um dia tão duro, é um final de dia, ou ela passou por uma coisa tão difícil, e aí de repente ela cruza o olhar com você, assim, imagina você poder oferecer essa energia, esse amor, essa coisa tão linda, assim, né? Acho que é sobre isso, assim, é bem simples, sobre o amor. É sobre o amor. Fran, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter participado com a gente. Que fiquem as reflexões. Embaixo do podcast a gente vai deixar as redes sociais da Fran para vocês seguirem. A Fran fica sempre aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com ela. E espero vocês no próximo episódio do nosso podcast. Namastê. Namastê.